Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, professor Juliano, no canal História Fundamental, dando continuidade às nossas aulas de geopolítica. Na aula anterior conversamos ali então sobre as ordens geopolíticas. Primeiramente falamos dos conceitos principais, o que é geografia política e o que é geopolítica. Se você não assistiu essa aula, volte e assista porque ela é fundamental. Para que você consiga dar continuidade, para que você consiga acompanhar essa aula número 2, em que nós falaremos aqui agora sobre a ordem imperialista, uma das ordens geopolíticas das três principais que a gente vai compreender, né, segundo os consensos. Antes de a gente continuar falando sobre isso, eu quero conversar com você, né? Aqui no História Fundamental eu tenho um módulo extensivo de História, Filosofia para o FPR, Sociologia para o FPR também, e o módulo de Geopolítica e de Atualidades, apresentar para você esse calendário de curso aqui, o cronograma das nossas aulas, tá? Esse é o módulo que fica gravado, certo? Então nós encontramos aqui 15 aulas que estão gravadas e disponíveis na plataforma para que você possa ter acesso, certo? Aulas relacionadas aos tópicos, os conceitos centrais da geopolítica, tá? O que os alunos sentem mais dificuldade para poder analisar coisas mais complexas hoje, é necessário a gente, ao meu ver, trabalhar de uma forma histórica a análise dos conceitos geopolíticos para que você tenha uma base, né? Senão você não vai conseguir entender guerra da Ucrânia, se você não entender coisas como, por exemplo, o surgimento da OTAN no contexto ali do pós-Segunda Guerra Mundial, como é que estava organizada a Rússia durante a Guerra Fria. Esses conceitos históricos estão presentes na nossa visão de mundo contemporânea, tá? E por conta disso, eu acho que é importante a gente trabalhar dessa maneira, já trabalhando então, portanto, uma base bastante significativa, até a gente chegar à aula número 6, em que a gente fala sobre a questão palestina. Certo? Guerra Irã-Iraque, Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão, Primavera Árabe, temas que você que é vestibulando, você tá ligado, você tá ligada que esses assuntos são importantes. Tá? Rússia na nova ordem mundial, guerra na Síria, geopolítica da América, geopolítica do leste asiático, guerra do Líbano, guerra da Ucrânia e outros assuntos que vão vir. Tá? A partir de abril, nós teremos a partir da metade de março para abril, nós teremos as nossas lives para a gente conversar toda semana sobre temas que estão acontecendo, né? Sobre assuntos que estão rolando, para a gente poder fazer essa live e complementar as nossas aulas na plataforma até o final do ano. Certo? Então, você, por favor, clique no link que está aqui embaixo do vídeo, que está assistindo essa aula pelo YouTube. Faça a sua inscrição no extensivo, que vai ficar com promoção até o dia 6 de fevereiro, que é quando começam as aulas do extensivo de História, tá? Em que nós temos nas aulas de História aqui, divididas em História Geral e História do Brasil, curso dividido em 30 semanas, para que você possa ter o acesso a todo o conteúdo para as provas de vestibular de uma forma geral. Beleza, meu povo? Tranquilo? Então bora, agora a gente conversa aqui sobre ordem imperialista. Então vejam só, a ordem imperialista vai ser um período longo de tempo, a maior das ordens que nós temos, tá? E ela vai englobar desde um processo da Revolução Industrial, Revolução Francesa, século XIX como um todo, e tem o seu fim em 1945. O que vai acontecer em 1945? Nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial, certo? Aí a gente começa uma outra ordem geopolítica, tá? Que vai ser a ordem da Guerra Fria. Compreendendo que aqui não é uma aula de história, é uma aula de geopolítica e você logo vai perceber as diferenças. É compreender os interesses políticos derivados de questões espaciais e territoriais, tá? Vinculados nesse contexto à expansão de poder. A expansão de poder é o que caracteriza essa ordem geopolítica imperialista defendida lá pelo Hatzel, pelo Kellen, pelo Mackinder e pelo Mahan, tá? Bom, o que acontece? Quais os eventos que ocorrem na Europa, né? Que a gente tem uma história que ela é de uma visão eurocêntrica e a geopolítica também vai partir desse princípio. Olha a quantidade de eventos que nós temos acontecendo durante esse contexto de 1780, mais ou menos, a 45. Tá? Então veja, nós não veremos esses assuntos, só que você vê comigo nas aulas de História. Lá no extensivo História B, tá? A História A, perdão, nossa aula de História Geral, nós temos ali a história do século XIX como um todo, em que eu falo com vocês uma aula sobre cada um desses assuntos aqui.
tá? Vem comigo pro extensivo, portanto. Primeira Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Era Napoleônica, Congresso de Viena, Restauração Borbônica, independência dos Estados Unidos, independência da América, tudo isso que está aqui, até que os grandes impérios vão ganhando força, vão se desenvolvendo, tá? Unificação italiana, Guerra Franco-Prussiana, o darwinismo vinculado com as ideologias desse contexto, romantismo, a Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, entre guerras e Segunda Guerra. Todos esses eventos. É nesse contexto, nessa aula que nós estamos falando agora, a gente vai falar especificamente sobre o contexto do desenvolvimento dessa ordem imperialista, de como os impérios se expandem e dominam, tá? Com quais objetivos, com quais justificativas utilizadas ali, né? Justificativas essas que não necessariamente, na maioria das vezes, não eram verdadeiras, quase nem nunca são, tá? Então, olha só. Nesse contexto que nós estamos falando aqui, nesse contexto de século XIX, tá? O foco, o assunto principal é o que dá nome a essa ordem. Se a ordem é a ordem imperialista, o nosso foco vai ser em estudar o imperialismo. O imperialismo são as ações que as grandes nações estão praticando num contexto de Segunda Revolução Industrial. Uma revisãozinha rápida de História e Geografia para você. Temos 4 revoluções industriais para a geografia, para a história a gente trabalha principalmente com 3. Primeira Revolução Industrial, Inglaterra, tá? Máquina a vapor, carvão mineral. Segunda Revolução Industrial, acontece um processo de expansão das regiões industrializadas. Se aumenta-se o número de pessoas, de indústrias, aumenta o número de pessoas trabalhando nessas indústrias, e é nesse contexto de século XIX que o capitalismo vai estar se desenvolvendo. A sua fase está se desenvolvendo, o capitalismo financeiro, cada vez, monopolista e financeiro, cada vez mais se desenvolvendo aqui, tá? E é por isso que o autor Eric Hobsbawm vai chamar esse período, Hobsbawm que vai estar sempre nos acompanhando aqui nesse contexto, a sua obra A Era dos Impérios, tá? Hobsbawm que é um autor extremamente importante pra gente. Então, expansão das regiões industrializadas, chegando à Europa de uma forma geral, aos Estados Unidos e também ao Japão, né? Assista lá o filme O Último Samurai. Temos o surgimento do motor a combustão interna. Alterou-se a forma de combustível. Portanto, eles vão atrás dessa forma de combustível que vai ser os produtos derivados do petróleo inicialmente. Nesse contexto de 19, então em que nós estamos tendo, por exemplo, né, na França, passando por até 1815 com Napoleão, depois a restauração dos Bourbon, aí 1830 revoluções, 1848 Primavera dos Povos. Já em 1848 com a Primavera dos Povos, acontecem explosões de movimentos nacionalistas espalhados pela Europa. Juntos desses movimentos, também movimentos buscando processos de unificação, como vai ser o caso da Itália e da Alemanha. Ambos em 1870 para 1871. E essas nações poderosas que estão ali, a Inglaterra também é a grande potência do mundo no século XIX. Lembre da nossa aula lá sobre os ciclos de acumulação, sistêmicos de acumulação do Giovanni Arrighi. Tá? A Inglaterra é, portanto, a grande potência. A Inglaterra se capitalizando cada vez mais. E aí você vai ter, por exemplo, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, buscando agir sobre outras regiões para, basicamente, encontrar uma combustível, né? Matéria-prima também para os seus produtos. A gente já chega lá daqui a pouco. Além disso, vivemos um momento de um contexto de cientificismo, né? A ideia de progresso, positivismo na sociologia. O darwinismo sendo talvez um dos autores mais impactantes da história da humanidade, o Darwin. A frenologia, que é aquela ciência de acreditar que dá para você, pelo meio da medição de traços do crânio de uma pessoa, determinar se aquela pessoa é mais propícia a cometer crimes do que outras. É um absurdo. Pseudociência. A ideia de branqueamento racial, e aí no final do 19, começo do 20, Taylorismo e Fordismo, tá? Os modos de produzir ali, então, em sequência, né? O Taylorismo e o Fordismo colocando a esteira para ganhar agilidade. E é aí, então, que nós chegamos ao imperialismo e o neocolonialismo. Qual a diferença do neocolonialismo para o colonialismo? O colonialismo é aquele colonialismo do século XV, XVI, né? Em que nós temos a chegada dos europeus à América, tá? O neocolonialismo acontece no século XIX.
E aí você tem nesse contexto de segunda revolução industrial a busca pelo que eu vou chamar com vocês dos 3 M's. Matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Então as grandes potências industriais capitalistas desse contexto vão atrás de matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Onde? África e Ásia. Só que eles não vão ter um discurso, vamos lá roubar as paradas desses caras. Não. Qual vai ser o discurso deles? Vejam, nós, Europa, somos uma nação, somos um continente civilizado. É nesse contexto de século XIX, de segunda metade do século XIX, que surge a ideia de vincular a cultura com o que a gente vai ter de uma cultura que seja superior às demais. Com povos que são mais desenvolvidos do que outros. Povos que têm uma cultura melhor. Povos que são civilizados e, portanto, se tem um povo que é civilizado, tem um povo que vai ser não civilizado. Quem é o civilizado? O branco, europeu, cristão. Quem é o não civilizado? O negro, africano, com as suas crenças. E aí você tem, portanto, uma missão de civilizar. Ou seja, o europeu não vai porque quer. Coitadinho. Ele vai porque ele tem uma missão, um dever de chegar lá e levar o progresso. Tá? E aí você tem a transferência dessas questões, portanto, tem o objetivo de aumentar o poder de quem? Os grandes capitalistas ganham dinheiro e aí, indiretamente, o Estado ganha dinheiro. Por isso que nós temos nessa ordem geopolítica denominada como imperialismo. São os grandes impérios, o grande império britânico, o império alemão, o império italiano, o império belga, o império francês, se expandindo pelo mundo. Expandindo, portanto, as suas fronteiras, o seu território. Olha aí os elementos geopolíticos. Expandir a civilização, e é aí que nós temos a tal da Conferência de Berlim, em 1885, marcada pela partilha da África. Aqui uma charge clássica da partilha da China, né? Rainha Vitória. Aqui um representante da Prússia. Aqui um representante da Rússia. Um japonês. Aqui uma mulher representando a França. Tá? Marcando, portanto, que as grandes nações então, do imperialismo vão agir sobre África e Ásia. Aqui uma representação, uma caligrafia, né? Uma caligrafia não, né? Uma representação da Conferência de Berlim. O que foi a Conferência de Berlim? As nações europeias se organizando para partilhar a África da maneira que eles achassem que tinha que ser. Sem respeitar, portanto, questões étnicas, né? Sem as questões geográficas, apenas indo atrás do que eles achavam que tinha que ir. Então você tem a Espanha dominando regiões desde o século XVI, tá? Espanha e Portugal já chegaram aqui muito antes. Assim como também os holandeses, tá? Que vão dominar essa aqui. Provavelmente isso aqui deve ser holandês, porque está em vermelhinho aqui. Olha o que vai rolar. Não, isso aqui é Grã-Bretanha, a Deutschland. Então isso aqui, Deutschland. O que é Deutschland? Deixa eu ver ali. É, isso aqui mesmo. Então, nós temos as regiões aqui dominadas pela Espanha, Itália, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Portugal. E olha o tamanho do território da Bélgica. O Congo belga. Olha isso aqui, cara. Aqui é a região da Argélia, Marrocos. Toda essa região é invadida e dominada pelos franceses. Tá? Sem respeitar questões étnicas, sem respeitar questões culturais, nada, absolutamente nada disso. Chegando com o interesse de expandir o poder. Dominam essas regiões. Só que você tá vendo que essa galera estão todos basicamente lutando pela mesma coisa? Estão lutando pelo quê? Expandir seu território para dominar uma região ali. Para conseguir matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. E impondo a sua cultura, a sua visão de mundo. Tá? O imperialismo é também um processo de imposição, não apenas geopolítico, mas como também cultural. Como vai dizer o grande analista, né, o Eduardo Said. É um processo de imposição cultural. A minha cultura é superior, a sua não é cultura. E aí você tem um processo de chegada de saberes desses países europeus, desses impérios, sobre as regiões de África e Ásia, para disseminar o que eles vão compreender como cultura de verdade. Tá? Olha isso. Esse aqui é um mapa, você tá com o seu material aí, dá uma olhada aí. Olha, cara, a quantidade, tudo que tá em vermelho nesse mapa são colônias inglesas, tá? Que foram até o século XIX ou que já tinham sido antes se tornado independentes, como vai ser o caso das 13 colônias. Tudo que está em vermelho foi domínio britânico. Olha como o espaço mundial está dominado pelos interesses políticos britânicos. Tudo que está aí, cara, em vermelho. Tá? Por isso o período do imperialismo. Ó, o Império Britânico. Ó, o Império Colonial Francês. Isso aqui é França, meu mano. Tudo que está em azul nesse mapa é domínio francês. Tudo.
Olha a quantidade. O Canadá, que foi por um tempo, aqui a região do meio-oeste, foi vendida pelo Napoleão Bonaparte no contexto para reconquistar o Haiti, mas que não deu certo, 1803. Aqui a Guiana Francesa, as regiões aqui das Antilhas. Tudo que está em azul aqui nessa região do noroeste africano é domínio francês, Madagascar. Tá? Aqui a região da Indochina, partes do território indiano. Então você tem os grandes impérios se expandindo e dominando cada vez mais, cara. E aqui uma charge que justifica uma charge defendendo o imperialismo. Defendendo o imperialismo é imposição de cultura, povo. A ideia de que o branco é superior. Essa aqui é uma charge clássica, o fardo do homem branco, the white man's burden. E aí você tem o Tio Sam carregando nas costas, né, nações negras aqui, atrasadas, tá? Sendo retiradas do barbarismo, da opressão, da ignorância, da superstição, para chegar até a civilização. Então eles estão sendo retirados do atraso para chegarem até a civilização. E quem tem esse dever de cumprir e fazer isso? Os europeus e os americanos. Tá? Os Estados Unidos também agem as suas ações imperialistas sobre a Ásia. Os Estados Unidos dominam regiões do continente asiático, tá? Nesse contexto que a gente está falando. Aqui um britânico, né? Sempre de casaca vermelha e chapéu, a cartola, representando a burguesia, levando os asiáticos e a galera do Oriente Médio, de uma forma geral, em direção à civilização também. Tá? E isso aqui é um mapa, meu povo, do imperialismo no século XIX. Aqui você pausa o vídeo caso você queira analisar com mais cuidado. Ou no slide você também vai ter aí para poder ver como quiser. Estados Unidos se expandindo, a região do Alasca, as regiões do Pacífico, regiões de ilhas. A Inglaterra dominando as regiões do continente africano. O Império Russo se expandindo também. O Japão se expandindo, dominando as regiões da China, derrubando as regiões da Coreia. Né? Vários processos de expansão francesa, a região do Congo. E aí você tem essas grandes forças. Você está entendendo que esses caras estão lutando por quê? Território. Território para conseguir matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra. Se esses caras estão lutando por essas coisas, vai chegar um momento em que vai faltar. Ou vai chegar um momento que uma nação quer dominar o território de outra nação europeia. E isso vai levar ao quê? A guerra. Inclusive, é uma das grandes explicações que nós temos para a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Um dos motivos pelos quais a Primeira Guerra Mundial acontece são as disputas imperialistas. Que aí vão surgindo blocos de interesse, a Tríplice Entente de um lado, tá? Com a Inglaterra, França. E do outro lado você tem surgindo o eixo, os impérios centrais. Que é o que nós veremos na Primeira Guerra. Aqui um outro mapa para você compreender. Tá? Aqui o imperialismo sobre Ásia e Oceania, certo? Veja que você tem dominações sobre Índia, sobre Austrália, né? Recentemente tiveram protestos lá na Austrália contrários à colonização britânica, de a celebração de heróis britânicos, que existem estátuas desses caras lá até hoje, né? O Captain Cook, tá? Dia 26 de janeiro é comemorado o Dia da Austrália. E aí esses caras foram lá e quebraram a estátua do cara, tá? E aí, meu povo, aqui os grandes impérios vão começar em vários momentos a entrarem em confronto e conflito entre si. E aí vai chegar aquele momento que vão dizer que a Europa era como se fosse, né, as pessoas estivessem vivendo, era um barril de pólvoras. Bastava você acender a fagulha. E essa fagulha vai ser o assassinato do Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. E é aí que a Grande Guerra vai começar. E aí isso vai trazer alterações geopolíticas extremamente significativas. Professor, aí a gente começa uma nova ordem geopolítica? Não. É aqui que nós começamos o declínio efetivo da ordem imperialista, que nós estávamos falando até agora. Quando a gente chega no que o grande, novamente, Eric Hobsbawm vai trazer para nós com a ideia de Era dos Extremos. O livro que explica o século XX. O período que ele denomina é a Era da Catástrofe. Que é esse período, então, que nós temos de 1914, começo da Primeira Guerra Mundial, até 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial. O fim dos grandes impérios e o início de uma nova ordem. Na nossa próxima aula, portanto, falaremos especificamente sobre a
Era da Catástrofe. E se você quer continuar assistindo essas aulas comigo aqui, faça sua inscrição no História Fundamental. Aqui embaixo no primeiro comentário tá fixado o link para você poder se inscrever no extensivo, para você ter acesso às aulas de história completas até o final do ano. Geopolítica, o nosso módulo gravado, depois das nossas lives falando ali sobre os assuntos que estão acontecendo no momento. E se você você também vai buscar a UFPR, você tem acesso às obras de filosofia e de sociologia também. Certo? Sou o professor Juliano. Um forte abraço para você. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.